Gente abençoada do nosso Senhor Jesus, a graça e a paz, amém? A você inscritos em nosso canal, você que ainda não se inscreveu, eu te convido a estar se inscrevendo lá, deixando o seu joinha, sendo um propagador do Evangelho do nosso Senhor através do nosso canal, amém? Hoje nós vamos para a quinta carta das sete da Ásia, das sete igrejas da Ásia. Hoje nós vamos para a igreja de Sardes, onde no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6, diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreva, essas são as palavras daquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos, que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? A igreja de Sardes tinha um problema gravíssimo. Os cristãos, eles estavam morrendo espiritualmente, e o que é pior, eles não se davam conta dessa morbidade, dessa mortandade espiritual. Literalmente frios, gelados, desinteressados, desapercebidos, misericórdia para com a obra de Deus. Vejam que no versículo 1 diz assim: conheço as tuas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Está escrito no versículo 1. Então tem pessoas que estão literalmente mortas espiritualmente e não se dão conta disso. Não estão mais frequentes aos cultos, às reuniões ministeriais, não se dão importância às visitas, ao evangelismo, enfim, estão literalmente no caixão, mortos espiritualmente. Vou falar um pouco aqui sobre a localização da igreja de Sardes. A igreja de Sardes, ela foi construída sobre uma rocha, no ano 1150 a.C. Ela ficava uma elevação cerca de 500 metros, do nível. Era a capital do Império de Lídia, um dos mais ricos do mundo antigo. Lídia era um dos pontos mais ricos daquela época. E falando mais um pouco aqui, no rio próximo de Sardes foi encontrado ouro que fez seus reis enriquecerem. A famosa estrada real, olhe bem, conectava Sardes com outras cidades do leste. Nos tempos do Novo Testamento, Sardes foi parte da província romana da Ásia. A moeda cunhada surgiu em Sardes. A moeda que foi cunhada surgiu na igreja de Sardes. Mas vamos falar aqui do aspecto literal da igreja de Sardes, O que significa a palavra Sardes? Cântico da alegria, elogio. Qual elogio que se fazia para ela? Alguns, aquele pouquinho, vou falar sobre isso, que não se contaminaram, não se esfriaram. Qual é a instrução que eles tiveram ali? Vigiar e consolidar o restante, Então, explicando aqui os versículos, nós vemos aqui que o grande problema da igreja de Sardes foi a frieza espiritual. No versículo 1, ele fala assim: conheço as tuas obras. Olhe, conheço as tuas obras. Como nas cartas anteriores, aquele que estava no meio do candelabro, dizia que conhecia as obras. Ele conhece a tua obra, ele sabe como você anda, ele sabe como você o busca, ele sabe do seu coração, da sua santidade, do seu comprometimento para com a palavra.
Ele sabe disso. O Senhor sabe todas as coisas. A totalidade e a perfeição divina o capacita para isso. Diz aqui, ó, nome dos que vivem está morto, ou seja, eles viviam de aparências, era um falso avivamento, um falso evangelho. Versículo 3, virei como ladrão, ou seja, Jesus virá de uma forma inesperada. Está alertando a igreja de Sardes a se despertar, né? Para que olhasse o exemplo daquela minoria que não se contaminou, tá certo? Aí ele fala, virão de uma forma inesperada, como está escrito em Mateus 24, 43. Aí no versículo 4 ele fala, andarão de branco e vestiduras brancas. Significa o quê? Vida de santidade. Vida de santidade. O que é uma vida de santidade, irmão? É uma vida separada, uma vida exclusa das práticas pecaminosas, excluído do pecado, de tudo que abomina os olhos de Deus. Amém? Versículo 5, ele fala, livro da vida, onde estão registrados o nome dos salvos. Né? Então ele advertiu a igreja de Sardes, na sua carta, conheça as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Deus conhece o teu andar, o teu falar. Tá certo? A interpretação moral. Olhe bem. Qual a interpretação moral que Sardes traz para os nossos dias? Sardes representa igrejas e cristãos que se envelheceram na fé. Olha, o grande perigo é aquele crente, aquele cristão que fica na zona de conforto. Eu não fumo, eu não bebo, eu não peco, mas hoje eu não quero ir para a igreja. Ei, Jeová, está no tempo de se levantar, buscar o avivamento, buscar o despertamento, para que não venha morrer espiritualmente, envelhecer e morreram. Perdeu o vigor, com o tempo, está escrito em Efésios 5, se acomodaram até mesmo com sua prosperidade. Comodismo é algo terrível, doentio no meio da obra de Deus, no meio da vida do cristão. Em hebraico, o nome Sardes significa, né? Se parece com a palavra saride, que significa o que escapou, ou seja, o remanescente. Aí a gente vê no versículo 2, vamos ler aqui novamente, que fala assim, ó, lembre-se, portanto, que você ouviu. Então, um pouquinho lembrou e ouviu, guardou o que ouviu. Precisamos voltar ao primeiro amor, para não morrermos. Então, voltando aqui para nós finalizarmos, em sua maioria, os cristãos de Sardes estavam apenas fingindo ser espirituais. Coisa terrível. O povo de Sardes estava só fingindo. O povo de Sardes estava só vivendo de aparência. Foram advertidos. O Espírito Santo falou-lhes, caso não fizesse alguma mudança imediata, sofreria as consequências dolorosas. Irmãos, não tem tempo de brincar com Deus. Não temos que estar brincando de ser crente ou não. Felizmente, alguns deles haviam se mantido firmes na fé. Ainda tem um remanescentezinho na terra. Ainda existe um povo fiel. Ainda existe um povo que clama, que busca com sinceridade. E seriam recompensados. O livro da vida. Recompensados naquele grande dia. Pensa aí, que coisa gloriosa. Esses remanescentes estão com o nome lá, assegurado. Amém? Recompensado de acordo. Com a ajuda de Deus, olhe bem, com a ajuda de Deus, é possível permanecer firmes, mesmo quando todos ao nosso redor estão caindo. Eu não tenho que olhar o exemplo de quem está do meu lado. Eu tenho que andar com ele. Mas a minha santidade ela é protegida pela presença do Espírito Santo de Deus. Eu
posso me contaminar pela frieza de alguém. O fervor que está em mim, ele tem que ir até o fim da minha caminhada. Veja bem, olhai para Cristo, o autor e consumador. Não precisamos seguir a multidão. Podemos, em vez disso, seguir ao Senhor. À medida que o fizermos, Ele nos abençoará, né? E escreverá nosso nome no livro da vida. Então a igreja de Sardes, ela tinha um problema terrível, a morte, a frieza, o desânimo, que as pessoas hoje, infelizmente, olha bem, uma igreja morta, sem vida, uma igreja sem alegria, uma igreja com esse perfil, ela não é influenciada na sociedade e não incomoda, principalmente. Uma igreja nesse porte, ela não incomoda o inferno, ela não incomoda Satanás, ela não incomoda o diabo. Uma igreja morta, uma igreja sem vida, uma igreja sem alegria, sem brilho, sem vibração, sem a presença do Espírito Santo, ela não incomoda a sociedade e não incomoda o inimigo. Ela vive de aparências, repetindo rituais religiosos e tradições humanas. Mas cadê a unção? Cadê a graça de Deus? Glória a Deus. A igreja precisa renovar a cada dia para não deixar morrer o seu amor. Do mesmo modo, cada cristão precisa nutrir sua vida espiritual para não ficar morto espiritualmente. Que Deus te abençoe, que Deus te mantenha vivo, que Deus te mantenha, aleluia, que Deus te mantenha no mesmo nível de vida espiritual de quando você encontrou com Jesus no seu primeiro amor. Grande abraço, compartilhe, te peço mais uma vez, se inscreva em nosso canal, amém? E amanhã nós estaremos trazendo vídeo sobre a igreja de Filadélfia. Hoje falamos sobre um perigo, a igreja de Sardes. Vou repetir, a igreja precisa se renovar a cada dia para não deixar seu amor morrer. Do mesmo modo, cada cristão precisa nutrir, fortificar-se sua vida espiritual para não ficar morto espiritualmente. A paz do Senhor Jesus Cristo e até o nosso próximo vídeo. Compartilhem.